Olá, boa tarde. Meu nome é Vinícius Ferrareto Chagas e venho aqui apresentar para vocês o meu artigo, A Legitimação do Poder nas Relações Interpessoais, as bases das relações entre indivíduos, segundo Nicholas Luhmann. Eu tive como orientadora a professora Solange Montanher Rossolém. Para entendermos o que o meu artigo trata, é necessário entender alguns termos apresentados por Luhmann em sua teoria. O primeiro deles é o que é um sistema. Um sistema, Luhmann compara com uma célula orgânica, uma célula viva, em que tudo está fechado dentro da célula. E nada externo pode diretamente afetar uma célula. Isso ele chama de autopoiese. A autopoiese se refere a basicamente um sistema totalmente fechado, um sistema diferenciado, que só é modificado por ações internas próprias. Um exemplo que podemos trazer é o exemplo do sistema eleitoral. Um sistema eleitoral ele é um sistema fechado, em que somente as ordens do TSE, as decisões do TSE, podem afetar o sistema eleitoral. Com isso, podemos dizer que o sistema eleitoral é um sistema diferenciado, um sistema autopoético. Como o próprio Luhmann se diz, com base em sua diferenciação, fechada em si mesmo, o sistema pode considerar a si mesmo, sua própria função, sua própria prática, como ponto de referência para a especificação de suas próprias operações. Agora, relacionado a isso, temos o procedimento. O procedimento é o processo que legitima as ações do sistema. E é só por ele que se pode ter um sistema constante e previsível. É a forma pela qual as ações de um determinado poder se legitimam. É aceito pela sociedade. A utilização do procedimento, portanto, surge para garantir que o ambiente social se mantenha minimamente estável. Podemos entender isso como um sistema previsível que os membros interiores do sistema podem acreditar no sistema, pois cremos que tudo foi realizado com o devido procedimento e, com isso, o procedimento foi feito corretamente, o resultado é confiável. Outra coisa que devemos considerar é, especialmente nos sistemas sociais, que é o que Luhmann trata, é o papel do indivíduo. Por si só, o indivíduo sozinho, ele não representa uma influência forte no sistema. Ele, no máximo, pode irritar o sistema, como Luhmann disse. Porque Luhmann considera o indivíduo como um sistema autopoético externo aos outros sistemas. Especificamente, a união de um sistema biológico, com as estruturas bioquímicas do corpo, e um sistema psíquico, que são os pensamentos. E isso são sistemas tão unidos que evoluíram há tanto tempo que os dois sistemas se encontram praticamente unidos. Porém, sendo sistemas diferenciados, não podem afetar um sistema social, como o sistema eleitoral. Porém, com isso, devemos considerar que a união dos inúmeros sistemas individuais leva à criação do sistema social em si. Esse sistema social, ele sim causa irritações extremamente fortes em outros sistemas, como, por exemplo, o sistema eleitoral que estamos tratando aqui. Pois o TSE ele não toma decisões sozinho. Ele toma decisões no que ele considera melhor para a população e o que a população considera que o TSE está fazendo de correto. Por isso, nesse caso, é necessário procedimento para que o sistema eleitoral seja legitimado pelos sistemas individuais, pelos sistemas da população. Com isso, ele possui um procedimento claro e objetivo. Uma coisa que devemos considerar nisso tudo é a função do poder, pois o poder em si é o que traz a legitimidade para um sistema. A legitimidade sozinha não tem tanta importância, per se, mas a sua fonte, de onde ela surge, de quem ela surge, é detentora de um poder capaz de mudar sociedades inteiras. Incontáveis autores abordaram as diversas fontes da legitimidade, e que não é possível sequer mencionar todos eles aqui. Por isso, eu me prendi, em meu artigo, em autores como Weber, quando ele discute a legitimação tradicional, legitimação carismática e a legal racional, como fontes diretas de poder de uma sociedade. Também me usei do conhecimento de Hannah Arendt, que expôs que
A legitimação ela possui características extrínsecas, ela possui características éticas, e que a legitimação é uma forma de limitar o poder. Portanto, é como um contrapeso a legitimação que a população traz para um sistema. E por isso é importante o papel do poder e de onde ele surge para que um sistema funcione devidamente. Com isso, devemos considerar aqui que somos indivíduos que vivemos em sociedades. Vivemos em uma sociedade única, formada por pequenos grupos, como grupos familiares, grupos de amigos, grupos de trabalho. E para alguns autores da psicologia, existe uma relação de procedimento, de expectativas, de legitimação entre os indivíduos. Há uma definição clara de papéis e ações comuns a um grupo, um procedimento. Existe um processo de legitimação do que o grupo considera certo ou errado. Um grupo consiste de uma totalidade dinâmica, que não resulta apenas da soma de seus integrantes, e tem propriedades específicas enquanto totalidade. Possui estrutura própria, objetivos e relações com outros grupos. A essência de um grupo não é a semelhança ou a diferença entre seus membros, mas a sua interdependência. Portanto, um grupo que possui um líder, normalmente existe alguém que comanda de certa forma o grupo, ele deve ser legitimado pelos outros membros do grupo. E os outros membros do grupo possuem um papel a ser cumprido ali dentro. Portanto, existe essa relação social, mesmo em grupos, em sistemas pequenos. De certa forma, um grupo se autolegitima também. Um grupo é autopoético, pois pode-se perceber que um grupo é, de certa forma, um sistema diferenciado, possuidor de procedimentos internos, uma autopoese, que mantém um grupo íntegro. Cada indivíduo tem seu papel a cumprir. A estrutura interna do grupo repete o sistema social em que encontra, segundo Lane. Todos os processos de formação de hábitos antecedem a institucionalização dos membros. Está ocorrendo sempre quando as atividades tornadas hábitos se moldam em tipos de ações que são executadas por determinados indivíduos. Ou seja, antes mesmo de você fazer parte de um grupo familiar, um grupo de amigos, você é parte da sociedade. E essa sociedade, ela te influencia. Você é influenciado diretamente pela sociedade. E você tende a repetir o que a sociedade, que o sistema social macro, ele faz. E você acaba por repetir isso nos sistemas menores. Dentro da sua família, dentro dos seus amigos, dentro do seu trabalho. Por fim, podemos concluir que as dinâmicas interpessoais em um grupo vêm por espelhar os procedimentos da sociedade em um grau menor e de forma inconsciente. Mas a estrutura autopoética e legitimatória ainda está presente no grupo e o funcionamento interno do grupo. Ou seja, a conclusão que se leva desse artigo é que existe-se um processo de legitimação, existe-se um processo de poder, existe-se um processo de autopoiese dentro dos pequenos grupos, dentro das sociedades de amigos, dentro dos grupos de trabalho. Existe sim uma relação, e uma relação que tende a espelhar a sociedade maior. Em uma sociedade mais autoritária, grupos tendem a ser mais autoritários. Em sociedades democráticas, grupos tendem a ser mais democráticos. Existe esse tipo de espelhamento entre tudo isso. Portanto, a legitimação e a autopoiese, o procedimento, tudo se aplica em grupos sociais. Muito obrigado pela atenção a todos. Agradeço especialmente a minha professora Solange Montanher Rossolém, que foi de grande ajuda na minha orientação. Muito obrigado.